Olá, você que está aqui na Solares Escola Iniciática. Você está aqui com o Marcos de Maluginai. E hoje eu trago um tema baseado numa grande escritora, infelizmente já falecida, mas que deixou um grande legado através de conhecimentos fantásticos referente à questão interior, à saúde e à doença. Estou falando de Louise L. Hay. Através desse livro, Pode Curar a Sua Vida, que vendeu milhares e milhares de exemplares, tá? E depois também houve este livro dela, tá? Espelho Meu, onde ela dá aqui uma orientação de 21 dias para curar a sua vida, tá? Louise Hay. E esse outro livro, que é baseado num outro trabalho dela, que é Eu Consigo, o nome, que ela criou então esse outro livro, que é Afirmações Positivas, a técnica de cura espiritual, também orientado para 21 dias. Veja bem, apenas esta autora deixou foram criados dois livros baseados no método dela, de orientação para que alguém seguisse passo a passo 21 dias, onde a cada dia é trabalhado uma questão interior. E aí, quando a pessoa chega à conclusão daquilo que é mais necessário para ela, então ela poderia ali dedicar mais tempo, 7 dias, 14 dias ou 21 dias para apenas uma situação, certo? Então é baseado neste trabalho que eu quero falar alguma coisa com você hoje e peço que você fique até o final do vídeo, né? Acompanhe o vídeo até o final, deixe o seu like, não saia daqui esquecendo de deixar o seu like e depois você deixa um comentário. Pelo menos um obrigado já me ajuda, porque no momento em que você simplesmente assiste o vídeo e vai embora, vira as costas, o YouTube olha para isso aqui e diz: Ah, isso aqui não presta, eu não vou indicar para ninguém, certo? Então você está dizendo para o YouTube que não presta. Então, se você deixa o seu like e depois deixa um comentário, só escreve obrigado, você está ajudando o canal a ele crescer cada vez mais. E eu agradeço muito, tá? Eu vou compartilhar aqui com você a minha tela para nós começarmos então este trabalho fantástico desta grande autora espiritualista Louise L. Hay. Então nós vamos ver o que é a metafísica da doença, como as nossas emoções, pensamentos e crenças influenciam a nossa saúde física, como a gente pode usar o conhecimento que foi deixado pela Louise L. Hay para promover cura e equilíbrio para nós, ok? Este é o objetivo deste vídeo. Então, primeiramente, o que é a metafísica da doença? A metafísica da doença é um estudo que Louise Hay fez a partir dela própria, foi com ela mesma que começou, ela aplicou a técnica com ela própria, quando ela foi acometida por um cancro, ou câncer, como se diz na língua portuguesa do Brasil, de colo do útero, se não estou em erro. E ela, então, foi procurar ajuda médica, tudo certinho, como qualquer outra pessoa faz. Ela buscou também terapias alternativas, como a acupuntura, mas foi entrando dentro dela que ela veio a descobrir um trauma que ela passou junto a uma pessoa lá, né, de assédio, que ela sofreu um assédio. E isto ficou como um trauma no subconsciente dela. E quando surgiu o problema, esse probleminha de saúde, esse problema de saúde, e ela teve que tratá-lo, ela foi tratar internamente esse problema de saúde, certo? E aí ela conseguiu a cura completa, cura completa. Ah, mas Louise Hay, com certeza, ela era uma terapeuta. Não, ela era modelo. Ela era modelo, ela não era terapeuta, ela era modelo. Tá? E depois, com as práticas que ela continuou fazendo com ela própria,
ela foi também fazendo trabalhos com outras pessoas. Aí é que ela descobriu, então, e desenvolveu o método dela, o método Louise Hay, da metafísica da doença, certo? Nós vamos ter também uma outra autora que também tem um legado que até aprofunda até um pouco mais o trabalho da Louise Hay, principalmente na questão de desenvolver mais a questão das feridas emocionais, etc., que é a Bourbeau. Tá? Bourbeau. Então, essa autora, Bourbeau, é francês, né? Ela desenvolveu um pouco mais essa parte. Mas a base do trabalho da Louise é fantástico, onde você vai trabalhar de uma maneira onde você vai na raiz do problema. Então, a metafísica da doença é justamente a gente descobrir qual é a base emocional, psicológica, mental, espiritual, energética que está por detrás dos problemas físicos, dos desequilíbrios físicos. É óbvio, né, pessoal, que a gente tem que ter um bom senso sobre as coisas. Eu uso óculos. Aí alguém vai dizer, então o Marcos que tem conhecimento do trabalho da Louise e não curou o problema dos olhos, que para não usar mais óculos, mas amigo, a gente também tem que entender que nem tudo é só psicológico e emocional. Também existe a questão física. Se eu fico horas e horas na frente de um computador, na frente de um ecrã, eu vou ter problema de visão. Vou ter problema de visão. Então, a gente tem que observar também o nosso hábito. A gente tem que olhar os nossos hábitos de vida. Como é que são os nossos hábitos? Se você está comendo sempre mal, se você está sempre indo e comendo coisas do McDonald's, ou do Burger King, ou de qualquer outro fast food que existe por aí, e você não quer ter problema de estômago, e aí, quando tem o problema de estômago, você bota a culpa numa questão emocional, mental e espiritual, não estou dizendo que não tenha, mas só isto não. Você também tem que mudar o hábito, entende? Então, a gente tem que ter bom senso. Caso contrário, nós vamos fazer que nem as outras pessoas fazem, que tudo é bruxedo, tudo é feitiço, tudo é macumba. As coisas dão errado na minha vida porque estão fazendo macumba, porque estão fazendo feitiço, porque estão me mandando demanda e coisas desse tipo. E não é bem assim, certo? Temos que ter cuidado, temos que ter bom senso em tudo, tá? Então, a doença, de uma certa forma, baseado neste estudo da metafísica da doença, ela vai atuar no corpo físico quando já está saturado o emocional, saturado o psicológico e o energético dessa pessoa. A gente tem que entender que a energia, ela vem lá do mental, baixa para o emocional, baixa para o vital, que é o campo áurico energético em nós, para chegar e estabelecer-se como um problema de saúde física. Caso contrário, é apenas uma questão emocional e psicológica ou algum desequilíbrio energético. Então, esta abordagem, ela passou a fazer parte da medicina complementar ou terapia complementar, ou como hoje também está sendo falado, terapias holísticas. Então, se você quer perceber aquilo que você está a passar fisicamente, organicamente, na raiz, você tem que autoconhecer-se, você tem que estudar-se no mais profundo que você puder ir em você mesmo, a nível do seu emocional e do seu mental. Então, se você tem facilidade de perceber o pensamento, por detrás do pensamento tem uma emoção, certo? Mas se você está muito envolvido emocionalmente, você tem que olhar a emoção para perceber qual é o pensamento que está a alimentar a emoção. Entendeu? Estou lhe dando duas dicas aqui. Se você tem dificuldade de entender a emoção, então você tem que olhar para o pensamento. Mas se você tem facilidade, está muito focado, muito imersivo na emoção, você tem que olhar qual é o pensamento que está por trás daquela emoção. Porque a emoção você consegue com facilidade perceber. Então você tem que procurar o pensamento. Se você percebe com facilidade o pensamento, aí você vai
procurar perceber qual é a emoção que está ali atuando, entendeu? Existe esta parte que é muito importante nós percebermos. Então, nós temos que entender que existe uma conexão entre o corpo, a mente, e aqui está falando o espírito, eu vou traduzir como alma. A alma é o conjunto de mente, emoção, desejos, vontades. Então, o corpo, ele passa a ser um reflexo daquilo que você está passando no seu interior. A mente, ela vai influenciar o sistema imunológico, por quê? Porque vai haver ali um desequilíbrio nos comandos neurais, né? Baseado no sistema nervoso autônomo, vegetativo, como também se diz, que vai prejudicar este comando para chegar lá nos órgãos, nos sistemas, para que eles atuem de forma harmoniosa, para manter o seu bem-estar, certo? E a parte da alma, que tem a ver com a mente, as emoções, os desejos, é aonde vai estar as crenças, os traumas, as questões emocionais do passado que a gente joga para debaixo do tapete, que a gente simplesmente deixa para lá. Ah, mas isso não está me afetando. Ah, isso já é do passado. Algumas pessoas fazem isso, né? Ah, eu entreguei nas mãos de Deus, larguei nas mãos do universo, o universo sabe o que é melhor para mim. Isto não vai resolver o problema. Não vai. Você tem que enfrentar cara a cara o problema dentro de você. Sempre começa dentro de você. Então aqui está dizendo claramente, né? Emoções reprimidas. Então, que tipo de emoção você está reprimindo? Eu, numa época, eu reprimi, e isso foi importante para mim fazer, que eu estava com ódio, raiva de uma pessoa, e aí eu passei um mês tendo febre. Todo fim de semana eu estava com febre. Todos os fins de semana. E o remédio que eu tomasse para a febre, ele só não permitia que a febre fosse a níveis estratosféricos, mas sempre estava com febre, mesmo tomando remédio. A febre praticamente não baixava. Tá? O- a, a minha, a, a minha temperatura física, ela não voltava para o normal, sempre alta. Então, eu estava sempre com febre. Quando eu consegui solucionar aquilo dentro de mim, a febre desapareceu assim como ela apareceu, quase como mágica. Pensamentos negativos enfraquecem o nosso organismo, principalmente quando os pensamentos negativos estão associados com pessimismo, com ansiedade exagerada, com estresse, com medos, inseguranças. Aí, obviamente, que o sistema imunológico ele vai cair e a pessoa vai ficar à mercê de doenças e vírus e bactérias e mais não sei o que. Entenda isto. E as crenças limitantes, que elas geram bloqueios energéticos, principalmente em termos dos nadis, dos meridianos da acupuntura e dos chakras. Tudo isso aqui é energético. Nadis, meridianos e chakras é a por onde percorre a energia vital. Então, se houver algum bloqueio em algum chakra, em algum nadi, em algum meridiano, obviamente que isso irá se manifestar como um sintoma que a medicina tradicional chama de doença. Tá? Então, nós temos que primeiro aceitar, reconhecer que existe esta mecânica, esta conexão corpo, mente e alma, e energia, alma e energia, certo? A gente tem que aceitar que existe essa conexão. Caso contrário, nós estamos estudando espiritualidade, mas nós somos verdadeiramente materialistas. Quando chega na hora do vamos ver, nós somos materialistas. Aí desaparece todo o conhecimento, todos os livros que leu, a pessoa comprou, tem os 3 livros da Louise Hay, ou até mais, na sua estante, mas na hora do pega para capar, como se dizia na gíria brasileira, a pessoa corre para coisas materiais e não faz nada a nível de espiritualidade, nada a nível de autoconhecimento, nada com as energias, né?
Não dá para entender? Eu não consigo entender isso. Sinceramente, eu não consigo entender. Eu não consigo. E, na verdade, eu nem aceito. Porque se chegou nas suas mãos, se calhou nas suas mãos, um conhecimento deste, é para você aproveitar. Porque é para você. E de você vai passar para outras pessoas. Ah, mas a minha mãe não acredita nisso, meu irmão não acredita nisso, meu marido não acredita nisso, o fulano não acredita nisso, meu colega não acredita nisso. Isso não tem problema. A questão é você, porque chegou, foi na sua mão. É você que tem que experimentar, colocar em prática, e você é que tem que verificar se isso é real ou não. Não são os outros que têm que assinar embaixo e dizer para você: faz isso que isto é bom, faz isto que é válido. Se caiu na sua mão, se você adquiriu, é para você em primeiro lugar. Não é para o seu filho, não é para o seu marido, para a sua avó, para o seu avô, para o seu tio, para a sua tia, para o seu vizinho ou para o seu cachorro. É para você em primeiro lugar. Você colocar em prática. Eu, quando estudei naturopatia, através dos livros de Manuel Lezaeta Acharan, onde ele tem um livro que é Medicina Natural ao Alcance de Todos. Esse é o nome do livro, Medicina Natural ao Alcance de Todos, certo? Eu apliquei o conhecimento em mim. Eu estudei o livro e apliquei em mim primeiro. Eu não saí aplicando nas outras pessoas. E quando eu percebi e obtive resultados palpáveis através da técnica que ele ensinava, aí é que eu comecei a introduzir nas terapias que eu trabalhava lá quando eu comecei em 1992. Entende? As pessoas fazem o contrário. E tem gente que faz o contrário, só o contrário. Ela não aplica nada em si, só aplica nos outros. Ela faz os 21 dias do reiki porque é obrigado, se sente obrigada a fazer. Caso contrário, ela não faria. Mas ela sairia fazendo reiki para milhares de pessoas e até para o planeta e para a humanidade. Vê a insanidade mental das pessoas. E não querem ficar doentes. É complicado, sinceramente, é muito complicado. Exemplos de causas metafísicas de doença. Dores de cabeça, por exemplo, ou cefaleias, clinicamente falando, elas normalmente estão relacionadas com os pensamentos excessivos, o estresse, as preocupações excessivas e a dificuldade de relaxar. Então a pessoa está muito preocupada, preocupada com o fulano, preocupada com a família, preocupada com o marido, preocupada com o pai, preocupada com o trabalho, preocupada com o dinheiro, preocupada com contas, preocupada com o futuro, preocupada com o que vai acontecer, se isso ou aquilo. Ela vive nessa tensão, obviamente que ela poderá ter dores de cabeça ou cefaleias. Sendo que na medicina tradicional chinesa existe mais de 100 motivos para a pessoa ter dores de cabeça ou cefaleias. Mas, em geral, a pessoa tem dores de cabeça associadas à parte da nuca, occipital, de um lado da cabeça, no topo da cabeça e frontal, certo? Consoante o lado tem a ver com o estômago, o digestivo normalmente, e um órgão a mais, ou fígado, ou pâncreas, ou vesícula biliar. Tá? Normalmente na nuca é tensão propriamente dita, certo? É tensão. A pessoa está tensa, contraída. Aí pode haver também questões relacionadas com as cervicais, que são as vértebras do pescoço, né? Aqui. E que aí também migra para essa parte aqui, que dá o bruxismo, o ranger de dentes, e ao mesmo tempo também dores nos ombros, que podem ser migratórias para os braços, e as escápulas ou omoplatas nas costas. E você tem as dores de cabeça frontal, que quando afeta também a órbita ocular, com certeza tem a ver com má digestão e tem a ver com o fígado, certo? Principalmente.
Problemas digestivos normalmente estão associados ao sistema nervoso, que é aquela história do refluxo gastroesofágico, ou simplesmente aquela queimação. Pode haver problema no piloro, né, que tem a ver ali com a válvula do estômago, onde o ácido gástrico ele tem um refluxo e volta e queima por dentro a pessoa. Isso é baseado no sistema nervoso, ok? E a questão emocional, que a pessoa não consegue digerir as situações da vida, principalmente questões do passado. Ela não digere aquilo ali, ela fica ruminando que nem as vacas, né? O cavalo, que aí come e aí regurgita aquilo e fica mastigando de novo. Isso é o ruminar das vacas e dos bois, né? Então, a pessoa também faz isso a nível mental. Doenças cardíacas que têm a ver com a falta do perdão, relacionamentos doentios, relacionamentos abusivos, falta de amor próprio, falta de consideração consigo mesmo, tudo isso pode trazer problemas cardíacos. E problemas de pele que têm a ver com inseguranças, com medo e necessidade de proteção, rejeição, né? Também, que são as alergias, é você rejeitar alguém ou algo na sua vida, aí você então tenta afastar, né? Normalmente tem a ver. Problemas de pele intimamente estão associados à questão dos pulmões dentro da acupuntura, certo? Dentro da acupuntura, pulmões. Então, esses aqui que eu estou citando para vocês, para além daquilo que está escrito, é para você ter uma noção, ter uma ideia de quanto os estudos dentro dessas áreas, mesmo que não sejam tradicionais da medicina facultativa, da medicina clínica dos hospitais, dos centros de saúde, mas é um estudo amplamente trabalhado já de mais de 5.000 anos. Só para você ter uma ideia, a base do conhecimento da medicina está na Ayurvédica, na Índia Vedanta, pré-Vedanta ou Vedanta, que são dos Vedas. E eles já estudavam isso aqui na época, entende? Já utilizavam isso aqui na época. O japonês, por exemplo, ele tem um conhecimento sobre a personalidade e o tipo de sangue. Tanto que você encontra em determinados animes, em determinados desenhos, né, na televisão, ou que você encontra aqui na internet, onde é dito, fulano tipo sanguíneo A. Então ele tem uma personalidade, ele tem uma característica por causa do tipo de sangue. E as pessoas, em geral, chegam, isso é besteira, isso não é científico. Olha, amigo, se você não quer aprender nada, então não estuda, vai viver a vida. Vai jogar joguinho, vai passear, vai andar com o cachorro, vai comer churrasco, vai tomar cerveja, vai ver seu joguinho de futebol, mas para de ficar entrando em grupinhos do Facebook, coisinhas aqui, coisinhas ali, que você, na verdade, não tem interesse porque você não pratica nada. Não perca mais o seu tempo. Vai viver a vida. Daqui a pouco, com 80, 90 e poucos anos, se conseguir viver até os 90 anos, termina. Entende? Termina essa passagem aqui no plano físico. Então aproveita melhor isto, não perca seu tempo. Mas se você está nessa jornada, pratique. Não apenas fique estudando, lendo livrinho. Pratique aquilo que é ensinado. Transforme isto em sabedoria. Caso contrário, é só conhecimento e informação, que quando morrer, terminou. Você não vai trazer para uma vida seguinte o conhecimento que você leu no livro da Luísa Liei. Não vai, não vai. Não experienciou, não vai trazer. Certo? Aprenda isso de uma vez por todas. Como é que eu trabalho, então, a metafísica da doença? Obviamente, e isto não é um clichê, isto é uma prática básica de todo mundo que está numa jornada de espiritualidade, que faz parte de grupinhos do Facebook de meditação, de espiritualidade, de autoconhecimento, de despertar de consciência, é o autoconhecimento. Se você não pratica o autoconhecimento, praticar
Não é estudar livrinho de autoajuda, ler livrinho de autoajuda, assistir videozinhos de autoajuda, entrar em grupinhos de autoajuda. É você praticar o autoconhecimento. Como é que eu pratico o autoconhecimento, Marcos? Observando-se, 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 observando-se. Você está andando na rua, observa. O que que você está pensando? O que que você está sentindo quando você entra num lugar? Quando você está falando com uma pessoa? Quando você está comendo alguma coisa? O que que você está sentindo? O que que você está sentindo? Quando uma pessoa traz uma notícia para você, ou vem com alguma história para você, o que que você sente? O que que você pensa? Isto é o autoconhecimento. O que que você sente vontade de fazer? O que que você não tem vontade de fazer? Isto é autoconhecimento. O que que você quer na sua vida? E principalmente o que que você não quer na sua vida? Isto é autoconhecimento. E assim você vai aprofundando no dia a dia. Meditação e visualização é quando você sente uma dor, por exemplo, né? Vamos pegar a dor, que é uma coisa mais palpável ainda para qualquer um. Então você está com uma dor. Então você medita na dor. Medita na dor. Vai lá naquele órgão, vai lá naquele membro, no pé, no dedão do pé, na língua, na garganta, entende? Na perna, na área da coluna, das costas. Entra lá dentro da dor, entra dentro da dor em meditação. Entra, entra, entra dentro do seu corpo, entra naquela região e observa, visualiza com os olhos da mente, com os olhos do espírito, com os olhos da alma. O que que você vê? Ah, eu não vejo nada, não. Alguma coisa tem que vir. Uma imagem, uma que é uma associação. Não, obrigatoriamente não tem que ser aquilo, mas é uma associação. O seu subconsciente, ele transmite para você uma informação. Agora você volta da meditação e vai avaliar, vai estudar, vai pesquisar. De repente, até hoje, com uma facilidade enorme que você tem diante de você, com chat GPT, com o DeepSeek, você chega e escreve: Ah, me ajuda a entender, a compreender isto aqui. Eu tive um sonho onde nesse sonho, BBB, 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 ou então eu fiz uma meditação e surgiu tal e tal imagem quando eu estava meditando sobre tal e tal dor, em tal área. Ele vai pesquisar na internet sobre terapias holísticas, conhecimentos holísticos, e vai trazer para você uma ideia sobre o que poderá significar aquela visão que você teve em meditação ou aquele sonho. Ah, mas Marcos, isso não vai ser certo, porque eu estou usando uma inteligência artificial para interpretar para mim. Amigo, é uma ideia. Conforme o que ele trouxe, você agora vai analisar, vai avaliar. Faz sentido para você? De repente, nem tudo aquilo que ele vai explicar vai fazer sentido, mas alguma coisa fez sentido? Então pega isso e trabalha. As pessoas adoram prejudicar-se, elas não querem se ajudar. Elas não querem se ajudar. Elas adoram complicar a vida. A tecnologia está aí para ajudá-las, para auxiliar, para facilitar a vida delas. Elas não querem. Elas preferem ir pelo caminho da dor e do sofrimento, do problema, da dificuldade. O que que vai se fazer? Né? Diário da cura. Então você vai pegar um diário, você compra aí um caderninho, uma caderneta de apontamento, ou aqui em Portugal tem lojinhas, que não são lojinhas do chinês, né? Mas tem lojinhas que eles vêm com agendinhas, com bloquinhos de apontamento. Você compra uma cadernetinha daquelas e escreve na capa diário de cura. E aí você vai escrever, olha, hoje, primeiro dia, eu, fulana de tal, nascida dia tal, não sei do quê, estou sentindo isso, bababá, 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 bababá. Então você vai descrever o que que você está sentindo, a dor, o mal-estar, a dificuldade, BBB, o bloqueio, papapá. Aí você vai escrever o que que eu estou sentindo, qual é a emoção, as emoções, ou a emoção principal que está ali presente. Ah, a emoção que está aqui acompanhando é isto, 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 isto.
Que pensamentos estão vindo junto com isto? Ah, eu penso isto, 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 isto. Qual é a dificuldade que você está tendo? Ah, eu estou tendo dificuldade para isto, 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 isto. Pronto, certo? Agora vai trabalhando, vai trabalhando. Aí todos os dias, ou a cada 2 dias, ou a cada 3 dias, você volta lá no seu diáriozinho e escreve. Ah, mas é diário, é todo dia, né, Marcos? É, a princípio é, né? Mas se você não tem pachorra, não tem vontade, você é preguiçoso, então faz a cada 2 dias, a cada 3 dias você faz um apontamento. Pronto, não complica. Práticas energéticas, aí é aquilo que eu disse, você tem que procurar uma prática. Se você não é reikiano, faz o curso. Não quer fazer o curso, contrata um reikiano. Que aí o reikiano ele vai fazer reiki à distância. Eu muitas vezes já fiz trabalho à distância online, em direto com a pessoa, áudio chamada, pelo WhatsApp ou pelo Messenger, onde a pessoa combinava comigo número de sessões, combinava o dia e o horário, e naquele horário eu estava aqui com o nomezinho dela, enviando o reiki para ela, e ao mesmo tempo ajudando ela a relaxar, conversando com ela e fazendo a aplicação à distância. Olha a facilidade que hoje se tem. Seja você estando no Brasil, estando em Portugal continental, estando nos Açores, estando no Japão, eu atendo você. E você recebe a energia, porque é a energia que nós estamos falando. Entende? As pessoas adoram complicar-se e colocar dificuldade aonde não tem. É esta a realidade. Hã? Cristais. Aí eu oriento você de repente com um cristal, ou você faz uma pesquisa sobre cristal, e aí você pega, por exemplo, para cura, é óbvio que vai ser o quartzo verde, é o básico. Se a questão é muito emocional, é óbvio que é o quartzo rosa, é básico, entende? Se é para uma questão de acalmar os pensamentos, acalmar a mente, relaxar mais, ter um sono mais profundo, ametista, ametista. Pedrinha básica, digestão. Aí você tem o chakra umbilical, que é o plexo solar, onde você pega uma pedrinha citrino, por exemplo, e você coloca ali sobre o umbigo e deixa trabalhar aquilo ali. Enquanto você faz um reiki, você usa alguma outra técnica que você conheça para equilibrar as energias e deixa o citrino trabalhando ali. Programa o citrino, dá um comando para o citrino, para a pedrinha, para ela trabalhar, a energia trabalhar. É básico. Hã? E terapia de apoio, que aí é você buscar um grupo que seja um grupo ativo, não é esses grupinhos michuruca que estão aparecendo aí, onde a pessoa fica botando postzinho lá e diz que é um grupo de espiritualidade, grupo de terapia, grupo. Não, mentira, que não é, porque não está atendendo ninguém. Se você não está fazendo reuniões com as pessoas que estão lá no grupo, então não é grupo. É coisinha de postzinho. Isso você não precisa fazer grupo, isso você vai colocando e deu e está acabado. Meu amigo, não caia nessas furadas. Não caia nessas furadas. Grupo é grupo de apoio, grupo de trabalho, é grupo que você vai lá, o dirigente do grupo está à disposição de você. Você entra em contato com ele, não é aquela coisa de 2, 3, 4, uma semana para o dirigente do grupo entrar em contato com você e lhe dar alguma resposta. Isso não serve, cara. Pelo amor de Deus, mano. As pessoas adoram ser enganadas, cara. E essa gente vai abundando que nem erva daninha por aí, pelas redes sociais. Os caras não estão fazendo nada. E muito pelo contrário, estão ganhando dinheiro às suas custas. Porque cada like que você deixa, cada comentário que você faz, é engajamento para a página deles, é engajamento para o grupinho. Eles ganham dinheiro às suas custas. E você continua aí com seus problemas. Trouxa. É, na verdade é. Você está sendo trouxa. Agora, qual é a conversa que está sendo colocada aí hoje, pelo menos hoje, dia 1º de abril de 2025? Qual é o assunto que estão colocando em voga? Ah, as pirâmides, que foi descoberto o negócio lá embaixo das pirâmides. Então, um monte de gente aproveita a conversa para colocar vídeo no YouTube, para colocar postzinho no Facebook, e os trouxas vão lá para, ó.
dá engajamento. Quem é que está ganhando com isso? O cara que colocou, ó, o dono do grupo. Os trouxas que estão indo lá para responder e para colocar comentário não ganham nada com aquilo. Entende? Então, participa de grupo de verdade, grupo de gente que tem interesse em auxiliares, apoiarem-se, onde principalmente o dirigente do grupo é um cara ativo, ele está ali, ele está à disposição, ele vem, conversa com você, ele lhe orienta alguma coisa, ou então combina uma terapia, ou então ajuda de terapeutas. Pelo amor de Deus, cara, hoje em dia as coisas estão fáceis demais. As pessoas não aproveitam porque não querem, porque não querem. Não é porque, mas tem também picareta. Meu amigo, sem internet já tinha picareta. Na época do seu avô, que não tinha internet, tinha picareta, amigo. Não me vem com essa conversa agora, porque tem fraude e tem gente aí enganando na internet. Amigo, antes da internet, o seu avô já sabia que tinha picareta. Isso é desculpa, é justificativa furada para não fazer nada. Tá? É justificativa furada para não fazer nada. Então, entenda de uma vez por todas que a cura começa pela consciência, começa pelo compromisso de você ir ao encontro de si mesmo, para se autoconhecer, perceber o seu corpo. Se você abre o frigorífico e olha para dentro do frigorífico e pergunta: o que que tu quer, meu corpo? O que que para ti apetece, meu corpo? Ah, hoje me apetece comer só isso aqui. É só aquilo ali, cara. Naquele horário que eu estou falando da refeição, pequeno almoço, almoço, lanche, jantar. Pergunta para o seu corpo. Se o seu corpo disser, olha, eu quero comer pipoca, então é pipoca. Ah, mas a nutricionista disse que pipoca não é alimento e não sei o quê. Isso é a nutricionista, cara. O teu corpo está dizendo para ti. Aquilo ali basta para ti naquele momento. Então come aquilo ali, está acabado. Mas tu tem que perguntar para o corpo. Não é ir pela língua, não é ir pelo paladar. É o corpo, o corpo, o corpo. Se o corpo disser para você, olha, hoje tu vai passar o dia inteiro tomando chá e tomando água. Toma chá e toma água. Ah, mas isso vai me dar uma fraqueza. Pronto, mas ao mesmo tempo vai desintoxicar o seu organismo. Quantas vezes eu já fiz isso? E as pessoas aqui em minha volta, na época, muitas vezes, ficavam, mas não vai comer nada? Ah, mas não sei o quê? Ah, porque isso? Não, não vou, porque eu estou respeitando o meu corpo. Ele disse para mim que é para eu não fazer. E não interessava quem era. A pessoa fechava a boca e não falava mais nada. Você é que tem que ser senhor de si mesmo e não deixar os outros mandar em você e dizer para você o que é certo para você. Se você está numa vibração e se você está num trabalho verdadeiro espiritual. Se você não está fazendo nada, bom, aí não adianta você querer agora seguir o que eu estou dizendo. Aí você vai se dar mal. Porque para você conversar com o seu corpo e ele responder, você tem que estar trabalhando com ele há bastante tempo. Não é da noite para o dia. Ah, o Marcos me falou hoje, amanhã eu já vou conversar com o meu corpo para saber. Não, não é assim. Você tem que ter o trabalho do autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento é em primeiro lugar. Como trabalhar com a metafísica da doença? Autoconhecimento. Tá? Qual é a conclusão que nós chegamos com esta aula, com este vídeo? A metafísica da doença é um convite. O trabalho da falecida Louise Hay é um convite para a gente buscar a cura dentro de nós, através do estudo, do autoconhecimento, da superação de problemas emocionais, questões mentais, de pensamentos, de questões psicológicas e as crenças bloqueadoras, limitantes e autossabotagem. Esse é o legado que ela deixou para a humanidade, certo? E outra questão é promover a saúde integral. Quando você busca trabalhar a metafísica da doença, você não está apenas olhando para o corpo físico, como é a medicina tradicional facultativa de médico, certo? Você está olhando de uma forma holística. Você está vendo corpo, energia, emoção, pensamento e espírito. Né? Você está vendo esse conjunto todo, porque é este conjunto que você é. Você não é só o corpo físico. Você não é só o órgão, só a coluna, só o músculo. Você é esse conjunto.
Tá? Esse é que é importante. E é isso que ela veio deixar como legado. Que infelizmente as pessoas não souberam aproveitar como deveria e como poderia. Infelizmente, mesmo ela ainda estando viva. Então, inscreva-se no canal se você quer continuar recebendo conteúdo deste tipo. Aproveita para fazer um tour pelo canal Solares Escola Iniciática. Veja outras coisas que estão aqui à disposição. Eu tenho meditações gravadas que você pode acompanhar para trazer esse bem-estar, esse relaxamento, esse equilíbrio, essa harmonia para você como um todo. Eu tenho aqui outros conteúdos que você pode estudar junto comigo, que vai ajudar muito no seu desenvolvimento e no seu crescimento e maturidade espiritual e energética e pessoal. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam desse tema, reikianos, colegas de trabalho veganos, etc. Leva para essas pessoas, tá? E deixe o like e um comentário, ok? Se você não deixou o like ainda, como eu pedi no início, deixa agora o seu like e deixa um comentário. Pelo menos escreva obrigado. Assim você está a ajudar para que o canal continue a crescer. Eu desejo para você cura integral, saúde espiritual, elevação cósmica e um futuro repleto de muita luz, prosperidade e abundância na sua vida. Namastê, bem-ajá, paz inverencial. Você esteve aqui com Marcos de Maluginai, Solares Escola Iniciática. Até a próxima.